Sabe uma coisa? Eu cresci numa rua, na Himento Ribeiro, que meu pai passava na esquina e falava assim, olha só, naquela esquina ali tinha um pessoal que bebia. Eu vi o avô dessas pessoas sentadas. E hoje eu vou lá, eu vejo os netos daquelas pessoas lá. Repetição, padrão familiar, né? Isso é muito interessante, porque assim, o que a gente chama na sistêmica de lealdade familiar. O que é uma lealdade familiar? Ela é muito invisível, aquela lealdade invisível de você copiar o que o seu pai fez, o que a sua mãe fez, e você não sente, é inconsciente. E se você sair daquele padrão, é como se você estivesse traindo a família. Por isso, Danilo, que você casou agora, né, que acabou de casar, tem uma semana, né? A gente pede para quê? Pra você fazer os rituais, despedir da sua casa. Eu conversei com a sua mãe, eu disse isso a ela, né? Então, nós conversamos sobre isso. Daniel, né, quando ele foi casar. Pois é. Fazer os rituais de despedida, os pais liberarem para você ir além deles. Porque qual a função de um pai? Uma boa coisa para a gente falar aqui. Qual a função do educador, de pais educadores? O que um pai educador forma? Forma a educação, toda a educação. Onde que você aprende a ser honesto, íntegro, ter uma cultura, estudar. Tudo isso vem dos pais, sim, né? Então, por exemplo, eu não aprendi a ser ter uma integridade financeira, ser valores, princípios. Eu não aprendi só na igreja. Eu aprendi com meus pais. Lógico, com meus pais, né? Então, assim, e trouxe para a igreja. Muita gente aprende na família espiritual. Sim. Eu, graças a Deus, já aprendi na minha família biológica, né? Com meus pais. E trouxe isso para a igreja. Então, quer dizer, a igreja é uma diversidade, é uma família que você tem que aprender a negociar. E o papel que você exercia ali na família, você vai exercer aqui na igreja. O mesmo papel. Se você era líder lá, você tem uma tendência a ser líder aqui. Entendeu? Agora, por isso você precisa de olhar para a sua história, para você poder fazer aquilo que for bom para você, e não porque você está copiando, porque você é leal, porque meu pai era assim, meu pai era pastor, o pai de vocês dois é pastor, eu tenho que ser. Não, vocês não têm que ser. Que bom que vocês estão no caminho, vocês aprenderam porque vocês querem, e não porque o seu pai é. Sim. Entendeu? Porque aí você adoece. Igual a minha filha. Minha filha faz psicologia. Não, porque eu quis que ela fizesse. Ela amou, gostou, recebeu influência, porém, ela não tem obrigação nenhuma. Se ela não for psicóloga, ela não está me traindo. Entendeu? Seria esse sentido da pessoa. Eu quero que ela seja uma profissional melhor do que eu. Ela está liberada, sem ciúmes. Não, você falando, eu lembrei que às vezes as pessoas perguntam, tá, mas... tem uma família com vários irmãos, né? E aí a questão da integridade, né? E às vezes um não segue aquele padrão, né? Tem. Sai do padrão familiar. Sai, né? Do padrão familiar. Então, é importante, né? Até falar que eu sei que algumas pessoas vão questionar nesse momento isso. Por quê? Porque ele está sendo leal, às vezes não ao pai, mas a ascendência. Então, aí onde entra o sistema. Interessante isso. Pode ter algum tipo de lealdade lá, o avô, tipo... Com muita certeza, porque... Mesmo se não conheceu, assim? Não conheci, mas você tem essa inconsciente, né? O mito, por exemplo, o mito. Se eu tenho um mito, um avô que é um mito, e às vezes eu nem conheci, mas ele vai... O que é mito? Você vai falando, ele está entre a realidade e a fantasia. Então, cada geração que é passado, ele fica mais forte e mais cheio de fantasia. Porque aquilo que você escuta, você acrescenta e vai acrescentando. Aí, quando chega numa pessoa, quando o mito morreu lá atrás, para ele não morrer na família, cada geração vai trazendo esse mito, vai trazendo, acrescentando um pouco. E a pessoa já nasce até com o nome do mito. Você coloca o nome da pessoa, então você está reeditando a vida dele. É como se não pudesse sair da família. E para manter essa pessoa na família, você já cria, já educa com aquela característica e fala, gente, mas não é igualzinho vovô, não é igualzinho biso, não é igualzinho, nem conheceu, olha só, e é igual.
certo? E não é nada disso. A família fez aquela pessoa ser igual ao outro. A expectativa. Entendi. Caramba. Isso é muito forte, né? Você vê que a gente acaba aqui lidando com pessoas que têm vivido muito esse tipo de amar, né? E como é que a gente consegue, então, trabalhar para essas pessoas, para construir essa identidade? Um jovem assim e tal, tá? Além, é claro, assim, sempre recomenda, além do discipulado e tal, procurar um psicólogo e tudo mais, mas como é que a gente naturalmente consegue procurar ajudas, né, para estar se individualizando e tantas coisas que podem ser travadas por causa disso, né? A pessoa nem sabe. Assim, a gente tem lutado muito para inserir, trazer para as igrejas a importância da terapia familiar sistêmica e graças a Deus hoje tem tido um trabalho maravilhoso, né? Bem focado. Tem as clínicas, tem muitos pastores fazendo cursos, fazendo especialização, buscando essa coisa. E não tem, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O maior livro de psicologia que eu conheço é a Bíblia. Se você estudar de forma técnica, você fica impressionado. Tá tudo lá. Tá tudo ali. Eu lembro aquela vez que a gente estudou, teve uma época que você até lá, eu não sei quantos anos tem. 1900 bolinhas? E a gente começou a estudar a Bíblia, nós, né? Sistemicamente. E aí você vê as repetições, que aí quem vai ver pela questão da maldição hereditária, né? E das gerações sendo repetida, de esterilidade. Gênesis é por isso, é tudo isso, né? Inclusive eu vou dar um curso em Uberlândia agora, dia 20 de outubro, que eu vou falar exatamente isso, de geração em movimento, todas as petições de Gênesis. Né? Então é fantástico. Você vai ver que nós viemos de Abraão, Isaac e Jacó e que está tudo aqui acontecendo até hoje. E eu tenho ficado muito feliz de ver as igrejas abrir para isso. Né? Milhões de pessoas. Mas onde que é o final de tudo isso? Onde que a gente quer chegar com tudo isso? Ajudando as pessoas a individuar e pertencer. A não perder a identidade dela, ser quem ela deseja, ser quem ela sonha, poder sonhar, poder querer ser diferente, fazer algo bacana, algo, sabe, querer vencer, ir além, não ficar no quadrado, sair do ambiente, ser isso, mas continuar pertencendo à família, porque a pessoa que tem esse input de sair, de ir, de acontecer, ela tem medo, ela tem a insegurança de perder o aconchego familiar. Não, nem o aconchego dos amigos, ela tem que aprender a individuar, a pensar, a sentir e agir por ela mesma, depois, e pertencer. E pertencer é aceitar o outro com as diferenças. Então essa é a nossa luta. Sim. Uma frase que você sempre fala, né? Você tem que ser inteiro, porque a maioria das pessoas fala, vou buscar a minha cara metade, né? Tenho que encontrar a minha cara metade. Aí tem uma fala da doutora Silvana, qual é mesmo? Que não existe cara metade. Quando você busca essa cara metade é porque você não está inteiro, né? Então, para você realmente, você, Danilo, que acabou de casar, né? Se você está buscando o teu complemento na tua esposa, segundo a sistêmica, o que a Silvana acabou de falar, você tem que se individualizar, você tem que ser inteiro para ir realmente você ter um casamento saudável. Porque a conta, né? Não fecha muito, né? O povo fala assim, torna-se os dois uma só pessoa, mas torna-se os dois uma só carne. Não é uma só pessoa, é uma só carne. E a alma e o espírito, que está lá em Tessalonicenses, né? 5, que é corpo, alma e espírito. Então, a carne, o que é? Lealdade, fidelidade do casamento, uma só carne. Para quê? Para existir a fidelidade. Agora, a alma e o espírito, não. A alma é emocional. Você tem uma história, sua esposa tem outra. Cada pessoa tem uma história na alma.
né? E cada pessoa é uma pessoa. Nem pessoas que nascem gêmeas têm uma história igual. Não. Tem sentimentos diferentes, tem identidade diferente, tem... É Deus fantástico, né? Ninguém tem uma digital igual a outra. Então, cada um é um. Então, como que você vai virar uma só pessoa? Então, quando... Aí vem, né? Muita gente, a minha cara metade. Não, eu não quero meio homem para eu casar. Eu não quero meia pessoa para eu casar. Eu não quero meia mulher. Eu quero uma pessoa inteira. Sabe? Para eu casar, eu quero ter... São duas pessoas em um só casamento. Sim. Esse negócio muita gente acontece. Agora todo mundo, eu sou metade para virar um. Não, são duas pessoas em um só casamento. Sim. Acontece isso muito também quando tem filho, né? Ontem mesmo, a pessoa falou, não, agora você não é mais o Daniel, não, você é o pai da Esther. Tem Não muita gente que, cara, casa e morre a sua identidade, morre quem Seu você... marido é Elisa, você não é mais o Daniel. Já vi. É, exatamente. Esse aqui é o marido da Elisa. Não é nem o Daniel. Não é nem o Daniel. Acontece... na igreja, você... Assim, quem é filho de pastor, né? É sempre o filho de fulano. Depois você casa, você é esposo da fulana. Aí você é pai, você é o pai da... Então você acaba... Se você deixar, a sociedade sempre te leva a não ter identidade nenhuma, né? Sim. E você... e quando você... Por exemplo, você é o pai da Esther. Você está se anulando como marido. Você ser só pai da Esther, você está anulado como filho do Alexandre e anulado como irmão do Danilo e anulado como esposo da Elisa, entendeu? Então, assim, você não pode ser só o pai da Esther. Então, e a Esther vai ter que carregar essa responsabilidade de fazer o pai feliz. Você só é pai dela, certo? Não. Você tem que ser o Daniel, pilar, acima de tudo. Você é o pai e a Esther é a filha. E essa hierarquia tem que ser mantida. E aí entra outro detalhe, aproveitando, vou falar aqui. Qual a prioridade que vocês acham na vida? Deus? Casamento? Filhos? Certo? Pais? Numa classificação de prioridade, como que vocês classificam? Ali, essa lista aí. Olha, eu tenho aprendido que é o meu propósito. Deus. Sim. Para nós que confiamos em Deus, é Deus, né? Sim. E depois do Deus, quem vem? Vem minha família. Não. Você. Entendi. Eu, individual, sem egoísmo. Por quê? O que Jesus falou? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que se amar primeiro, para você amar o próximo de forma certa, para você amar o próximo de forma certa. Inverte tudo, né? Inverteu tudo. Então, eu amo primeiro Deus, depois a mim. Eu tenho que ser uma pessoa inteira, completa, cheia, certo? Para eu não precisar não precisar de ninguém, para o meu marido não ter que cuidar de mim. Aí ele está liberado para ser ele. Minhas amigas não precisar de cuidar de mim. Ela está liberada para ser ela. Porque para eu não ser dependente, eu tenho que ser inteira, completa. Para eu ser uma excelente mãe, eu preciso estar completa. Para eu ser uma excelente esposa, eu tenho que estar completa. Uma excelente profissional, eu tenho que estar completa. Sim, sim. Então, depois eu. E aí, assim, Depois é o casamento. Não, todo mundo vai falar filho, você falou família. Não é. É o casamento. Por quê? Isso é super importante, gente. O casamento é o seguinte, por que ele está acima dos filhos? Porque você tem que ter filhos e liberar para eles irem embora. Você é um veículo, você educa seus filhos. Daí você libera para eles seguirem o caminho, para ir cuidar da vida deles. Se você coloca os filhos acima de você, o dia que os filhos vão embora, o ninho fica vazio. E aí? Aí tem até uma síndrome, né? Síndrome do ninho vazio, não é? Exatamente, tem essa síndrome do ninho vazio. Aí o casamento acaba. Ou senão os filhos ficam presos segurando esse casamento. Não, os filhos você educa, libera, ensina para eles seguirem e formarem novas famílias. Esse é o certo, né? Depois dos filhos do casal, vem filhos, depois que são os pais. Por quê? Porque os pais estão lá no último lugar? Porque nós temos que despedir da família de origem para constituir uma nova família.
Se você coloca, deixar pai e mãe e unir-se a sua esposa, né, e torna-se os dois uma só carne. Então, você tem que deixar pai e mãe para você casar.